Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes, bem-vindos, bem-vindex ao nosso 13º, 49º encontro de Fontes do Selfie, um momento que a gente vai falar muito sobre fotografia, celulares e a arte de tirar os melhores selfies. Mentira, a gente vai falar sobre Charles Taylor no começo desse ano de 2026. Temos um novo participante, um novo BDS aqui com a gente, que veio não entender porra nenhuma junto, o Carlos. Fala aí pra galera. Fala oi. Eu não sei. Oi, tudo bem? Oi. Eu não sei se apresentam, não? Não, a gente já apresenta porque eu inventei essa moda, que eu falei que é pra gente fazer isso. Que a gente tá apresentando, na minha cabeça a gente tá apresentando um programa com, sabe, tipo do Jô Soares, assim, e aí... Eu tinha que começar com uma música, então. Exatamente. E aí é isso, aí a gente mostra os convidados. Hoje temos convidados o Carlos, hoje a gente tem o Ronald, vindo lá do Ceará, deitado numa rede, que é a coisa mais nordestina que tem, não é não? Desde criança, numa rede. Nunca saí de uma rede. No ano novo aqui veio um monte de gente, aí tomou todos os espaços, aí a mãe da minha esposa não ia dormir, né, aqui, porque não tinha espaço. Eu falei, não, durmo na rede. Ela, na rede? Eu falei, não, na rede é um privilégio que você... É um privilégio que a gente tem, não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Aí eu dormi na rede no ano novo. E temos o Rafa também. Quero só deixar um recado importante gravado. Lagartixas são suas amigas. Exatamente, elas comem escorpião e, fala direito, é lagartixa. Lagartixa. Exatamente. Obrigado, professor. Saruê e lagartixa são os animais... Ó, a lagartixa ou calango ou... Como é que é o nome aí? Sapo cururu também come escorpião. Catarina? Catarina? Catarina. Nunca tinha visto esse nome na minha vida. Não, é só uma brincadeira, galera. E lagartixas são nossas amigas. Nunca esqueçam disso. Não matem. Não Só matem. que a cearense é que vai saber. Guegué. Sabe o que é guegué? Sim. Aliás, da onde a gente vem, né, Ronald? Achar uma biribinha, né? Biribinha, não é biribinha, é biriba? Briba. Briba. Ter uma briba dentro de casa é sinal que vai vir dinheiro, né? Pelo menos o mito na minha casa era que quando tinha uma lagartixa dentro de casa é que significava que ia vir dinheiro. Então aí você não mata, porque senão você vai matar a sua fonte de dinheiro, entendeu? Esses mitos, às vezes eles são importantes, né? Pra gente continuar construindo uma sociedade que não tem... Agora, aqui em São Paulo, todo mundo que eu conheço morre de medo das bribas. Não entendo por quê. No Ceará, eu nunca vi ninguém ter medo. É tipo, o bichinho ali, sabe? Nunca foi. Mas aqui, eu acho que eu já conheci umas 10 pessoas que são super sensíveis à lagartixa. Que coisa, né? E também tem aquelas aranhas pernudinhas, elas matam a aranha marrom, viu? Elas comem a aranha marrom. Aquelas pernudinhas, sabe? Aquelas que estão no cantinho. Elas são inofensivas pra gente, mas elas comem escorpião amarelo e também essas aranhas marrom que são venenosas pra gente. Fica a dica pra vocês aí. Aqui em casa não pode matar. Eu não deixo. Só os gatos, né? Mas a gente tenta salvar elas. É isso. Então, a gente vai começar aqui. Vai começar, não. A gente vai continuar a nossa conversa sobre o Carlos Taylor. Ou Charles Taylor.
Da outra vez, a gente tinha parado no 2.2. Deixa eu só colocar aqui na tela, porque a gente voltou ali e a gente, antes de gravar, estávamos discutindo uma apara aí que a gente não estava entendendo direito, e aí eu saí da página que a gente estava. Então, peço que aguardem. Certo, 2.2. Tá, eu acho que é bom a gente começar o 2.2, que eu já não lembro mais nada do que a gente falou, e a gente bota o nosso gaúcho iniciante para ler para nós. Vai lá, Carlos. Leia o Carlos. Carlos. Pode ler aí em voz alta, viu? É que você tá mutado. Você consegue ver aqui? E... Ah, tá, eu tava abrindo aqui, daí travou tudo. Não, ó, lê aqui, ó. Aí. Tá, é o 2.2, a gente vai fazendo a leitura. Isso, aí a gente lê um parágrafo. Acho que aqui você pode ler corrido. Uhum. O 1, 2, 3, 4. Os 3 parágrafos, que daí a gente. Só pra gente retomar o que estava falando na vez passada. Tá. Eu vou ler aqui do meu outro monitor, mas aí tu pode ir baixando aí. Tá bom. Eu enxergo melhor. Reconheço que há um argumento crucial aqui que expus brevemente. Voltarei a ela mais adiante, no próximo capítulo. Mas, no momento, quero buscar outra coisa, a saber, a conexão que veio à tona na discussão acima entre identidade e o bem. Eu não lembro da discussão que ele trouxe, mas é importante. Ai. Várias coisas que ele fala. Mas ele tá falando. Não vou resumir, não. Mas ele está questionando a tese naturalista e está falando sobre avaliações fortes versus avaliações fracas, como o utilitarismo não usa, ele não usa avaliações fortes, ele tem avaliações fortes como o princípio dele, mas não usa no sistema. Então, ele mesmo não consegue se explicar. Mais ou menos isso que ele vai dizer. Porque o Taylor ele divide avaliações fortes e fracas, né? Avaliações fortes são avaliações qualitativas, são avaliações do desejo sobre o desejo, né? Desejo no sentido de, tipo, posturas morais a partir de posturas morais, sabe? Tipo, eu gosto de Shakira, mas eu gostaria de não gostar de Shakira. Isso é uma avaliação forte, porque gostar de Shakira significa ser escravo do capitalismo. Aí, ser escravo do capitalismo significa lá. Essas são avaliações fortes. A gente teve um monte de discussão sobre isso, porque avaliação forte é um negócio. Do jeito que eles concebem, é um negócio complicado, assim, mas. E aí você tem avaliações fracas, são avaliações não é só do desejo, mas elas são avaliações a partir do prazer, do que é bom ali, não. Ai, alguém mais quer explicar aí o que é as avaliações fracas e fortes? Um que eu anotei aqui também. E aí, Rafa? Quer ajudar, não? Eu vou abrir aqui o PDF, peraí.
A gente até feito um negócio ai, eu não coloquei. Ah, coloquei aqui, ó. Posso fazer a leitura aqui? Eu já achei no PDF Ninja. Ó, avaliações fracas. Ah, depois você me. Ó, avaliações fracas. Julgamentos baseados em preferências instrumentais. Tipo, eu prefiro chá a café. Julgamentos sobre preferências em critérios como desejo, conveniência, prazer imediato. Eu prefiro sorvete, chocolate ou de baunilha. Eu quero viajar para o norte, não para o sul. Não exigem justificar porque algo é bom em si. Porque é prazeroso ou útil ou agradável ou porque eu quero, né? Quero dormir porque eu estou cansado. Isso é uma avaliação fraca. E aí a avaliação forte são julgamentos que envolvem uma avaliação qualitativa, então, tipo, aqui é quantitativa, né? Tipo, eu gosto mais de café do que de chá. E aí, base de atitudes de admiração e desprezo, discriminações qualitativas do incomparavelmente superior, distinções avaliativas e caracterização qualitativa constrativa. Contrastiva? De contraste. E aí tem um critério moral ou ético de valor e não apenas a preferência, né? Tipo, está em si. É que eu acho que até a avaliação fraca tem valor. A avaliação fraca em si tem isso também, mas ok, é só para a gente organizar isso, porque eu ainda acho que essa divisão ainda é meio mais ou menos. Julgamentos qualitativos sobre o valor moral ou significado dos nossos desejos, então o desejo sobre o desejo, né? Envolvem distinções sobre o que é digno, nobre ou admirável. Julgar que a coragem é superior à covardia, não apenas como preferência, mas como algo objetivamente melhor. Prefiro ser justo a ser rico, né? Esse tipo de coisa. Então, tem esse texto aqui do que é a Agência Humana que ele escreveu, que ele meio que cita brevemente na primeira ou segunda página. Aí a gente deu uma lida, cada um em casa, tá em inglês também, né? Então, e aí o Luciano fez esse resumo aqui, usando inteligência artificial, então, né? Só para dizer que ele é um preguiçoso também, não é tão, sabe, assim, lá essas grandes coisas. Tipo, parece que ele é muito legal, mas assim, usa AI, entendeu? Se fosse eu também ia usar. Eu fui ler outras coisas sobre ele, isso aqui estava me remetendo bem isso ao senso de agência, né, que ele fala. Ele vai ter um componente de intencionalidade ali muito intrínseco, assim, que ele fala que vivemos deve incluir fortes discriminações qualitativas, né? Ele não se limita a contingências, não, pelo que eu entendi a diferenciação. E assim, esse texto, ele vai descer a lenha no utilitarismo, assim, vai descer a lenha sem dó, né, assim. E também vai trazer algum tipo, eu acho que o Fontes do Self, essa primeira parte aqui, tá trazendo bem forte como tipo assim, eu acho que ele tá batendo no naturalismo para mostrar que existem sim universalidades, mas essas universalidades elas são que existe alguma possibilidade de universalidade, mas elas são também fruto do tempo, ou seja, é um sistema complexo, né? Ah, e o jeito que a gente avalia as coisas está meio capenga, assim, né? Muito simplista. Porque existem coisas como espiritualidade, moral, bem, etc., respeito, né, tal, que são paradigmas humanos, assim, sabe? Mais ou menos isso.
Voltemos. Então, vamos lá. Poxa, tudo que a gente falou, ele acaba que vai dando uma explicada a partir daqui onde eu estava vendo agora. Falamos do ser humano como um eu. A palavra é usada de várias maneiras, e veremos na parte 2 que toda essa linguagem é historicamente condicionada. Mas há um sentido do termo em que falamos de pessoas como eus, significando que são seres com a profundidade e complexidade necessários para ter uma identidade no sentido acima, ou para lutar para ter uma. Temos que distinguir isso de todos os tipos de outros usos que surgiram na psicologia e na sociologia. Lembro-me de um experimento destinado a mostrar que os chimpanzés também têm um senso de identidade. Um animal com marcas de tinta no rosto, vendo-se no espelho, levou as patas ao próprio rosto para limpá-lo. De alguma forma, reconheceu que essa imagem espelhada era seu próprio corpo. Obviamente, isso envolve um sentido do termo muito diferente daquele que desejamos invocar. Tá. Aí aqui, só vou fazer um parênteses, que esse eu aqui, na outra edição que a gente está usando, é self. Então, toda vez que tem esse eu aí, eu não sei por que esse tradutor aqui achou que era uma boa ideia traduzir se o nome do livro não foi traduzido, sabe, coisa de besta. Aqui também é self. Essa pesquisa que ele cita é legal, enfim, tem vários com coitados chimpanzés, mas que a gente usa em ciência cognitiva, e foi onde a gente foi umas pesquisas com crianças sobre representação e a diferença do awareness, né, e do self. Por isso que eu acho que talvez tu traduzir eu ficou complicado aqui. Então, falar, né? Porque eu e self são duas coisas distintas. A autoconsciência já é outra parada, assim. Exatamente. Por isso É eu acho que é self, não eu, ego, ou que seja, né? Porque acho que isso também entra numa entidade gramatical, né? Pelo jeito ele vai trazer um pouco mais abaixo aqui o... Deixa eu Tão colocar. pouco. Tampouco é suficiente ser um self no sentido de que alguém pode dirigir a sua ação estrategicamente à luz de certos fatores, incluindo seus próprios desejos, capacidades, etc. Um senso de agência, né? Isso é a parte do que significa ter ou ser um ego no sentido freudiano em seus usos relacionados. Essa capacidade estratégica requer algum tipo de consciência reflexiva, mas há uma diferença importante. Não é essencial para o ego que ele se oriente em um espaço de questão sobre o bem, que ele se oriente em algum lugar nessas questões. Pode falar, acho que o Ronald levantou a mão. Tá, pode falar. Essa consciência reflexiva é a mesma coisa que autoconsciência? Fala aí. No que eu estudo não eu não sei o que ele está dizendo, né? Porque até pensamento reflexivo é uma coisa que a gente incentiva todos a ter, né? Do grounding e breathing lá, já diferente de pensamentos intrusivos, que seriam mais automáticos e ruins. Eu acho que ele está tentando trazer aqui de um pensamento guiado, porque ele me parece aqui em cima que ele escreve senso de agência sem dizer que é senso de agência. E aí? O que eu entendo é que não, o que eu entendi, né, pensando nas avaliações fracas, o que ele está falando aqui é que ser um self não é apenas fazer avaliações fracas, né? Tipo, imediatismo, prazer, etc. Tem mais alguma outra coisa, né? E aí a gente pode usar, por exemplo, o ego freudiano,
Mas a gente precisa de consciência reflexiva, e que, enfim. Porque, olha só, eu me questiono, tá dando para ouvir, tá? Porque eu me questiono o seguinte, se você assiste um programa, pronto, quando ela falou programa, eu me lembrei, você assiste um programa e a sua consciência é influenciada por uma coisa que é totalmente virtual, como é que não existe autoconsciência? Quer dizer, eu percebo a mim mesmo por meio de algo que é totalmente virtual. Não sei se é o que eu tento colocar. Não sei se eu entendi. Não, porque ó, nós estamos à distância aqui. Um está em São Paulo, o outro está no Rio Grande do Sul, o outro também está em São Paulo e eu estou no Ceará. Todos nós estamos nos percebendo aqui, mas o ambiente é virtual. E um fala, um influencia o outro. Então, só pode existir autoconsciência, porque o que é que eu estou me relacionando aqui? Com a Márcia, que é cearense, que mora em São Paulo, mas eu não sei nada dela. Eu não sei quase nada dela. Mas mesmo assim, a gente está trocando uma ideia aqui e um é influenciado pelo outro. Então, só pode existir autoconsciência. Eu concluo, não sei se deu para entender. Eu acho que a conclusão é apressada. Por que você conhecendo os outros implica em autoconhecimento? Porque eu preciso elaborar algum conhecimento sobre mim para poder me relacionar com os outros, não? Eu preciso saber algumas coisas. Isso é o que o Pedro vai falar, é ao contrário, para você estabelecer alguma identidade sobre você, precisa ter a noção do que são os outros, não? Não ao contrário. Primeiro você nasce num mundo sem saber bosta nenhum, aí você vê a sua mãe, os seus pais, a parede, e aí a partir desse mundo externo você vai se identificar. Bom, não sou parede, eu sou humano igual a minha mãe, mas eu não sou mulher, eu sou menino, porque existe uma diferença física, performática, comportamental, biológica e todas essas outras coisas que fazem isso ser diferente. E eu também gosto de ler, mas aquela outra pessoa não gosta, porque eu vi que ela gosta e eu não gosto. Eu acho que a formação da identidade, ela é do externo para o interno. A autoconsciência vem a partir da consciência do externo. Pode falar, Carlos. Acho legal isso, de novo, a gente fala a mesma coisa com várias imagens, bem skinneriano, assim, para eu saber que eu sou gente, eu tenho que ser tratado como gente, sabe? Tipo, por que alguém lá não se comporta tanto como que a gente convencionou que é gente? Porque talvez ninguém nunca tratou essa pessoa como gente. Respondo bem ao naturalismo aquele, né? Porque eu não venho já com uma coisa de eu me olhar e, eu sou um ser humano, minha mão. Preciso que me digam que eu sou um ser humano, para daí eu me olhar como um ser humano. E, sabe, tem um livro muito legal, eu falo isso faz muitos anos, isso que você acabou de falar, eu venho falando há muitos anos. Tem um livro do Primo Levi, que chama Isso, um Homem. E aí, para mim, a primeira conclusão quando eu li o livro é assim, essa pergunta é genial, né? É isso, um homem? É que ele está fazendo uma pergunta, né, de um humano dos anos 40, né? É isso um humano? Eu diria. Mas assim, é isso um homem? Porque é ali onde vai falar dos Mussmann, né? Que depois o Agamben vai trazer no Homo Faber, eu acho. Ai, não lembro qual o livro que ele fala. Mas ele vai trazer, né, essas pessoas que desistiram de ser. Mas o Primo Levi, ele vai falar, né, bom, quando você começa a tratar essas pessoas, né, como você... Eu estou dizendo aqui, esse é um relato de estar em Auschwitz e ser tratado como um negócio, como um bicho, como algo que não tem essa, né,
E aí eu fico pensando o que a gente faz, né, por exemplo, como país, com as pessoas que moram em comunidades, ou que moram em situações periféricas, ou que a gente faz com o pobre mesmo, né, de subjetivizar, ou de não tratar como humano. Como é que você pode esperar uma postura ética de pessoas que são tratadas muito mal sem ética, né? Ou seja, você vem, bombardeia, arromba, fode, aí, nossa, mas não tem civilidade, né? Mas como que você vai se comportar dessa forma, né? Pode falar. Então, isso também me lembra a logoterapia que foi criada praticamente em um campo de concentração, do Viktor Frankl. Então, são dois pontos de vista da mesma situação, né? Que ele também foi em Auschwitz, né? Também ficou em Auschwitz. Então, são dois pontos de vista. Do mesmo jeito que o Primo Levi tem uma visão diferente, mais trágica, o Viktor Frankl usa aquela mesma situação para ter uma visão mais profunda do ser humano. Para você ver como é tão complexo, né? E também tem esse ponto da representação, até a gente aproveitar para fazer propaganda aqui do grupo de representologia que a gente tem no Genefil, que é o professor Ricardo, que ele fala muito sobre representação, sobre o amadurecimento disso, até é super legal, e ele é super gente boa também, para ver essa questão da representação, o que representa dentro da gente. E também outro ponto que eu queria também falar um pouquinho, que até eu já falei em outro ponto, é que nós somos um sistema aberto, né? A consciência é um sistema aberto também. A gente precisa do meio, o meio precisa da gente. Tem essa conversa de nós doutrinarmos o meio, do meio traz a gente. Então, isso talvez seja essa questão da consciência reflexiva, porque a gente está falando também do meio externo, do meio interno, de toda essa conversa, dessa dialética. Né? Mas você vê que o freudiano não aceita que a subjetividade não é intrínseca, que ela seja material. Vocês são foda, viu? Olha, vou falar. O que eu fiz agora? Tô apanhando, nem sei porquê, pelo amor de Deus. Mas é porque eu entendo o que você está falando, eu concordo, mas não dá para negar que a gente é fruto do nosso sistema, do nosso meio e daquilo que eu acho que a gente chegou num grau de abstração, de tentativa de subjetivização, de hiperindividualização tão forte que a gente abstrai que existe um mundo que está ali constantemente moldando, afirmando, dizendo, mudando a biologia, etc. A gente é um fruto. Eu não sou determinística, assim, né? Tipo assim, Sapolsky, sabe? Tipo, pá. Não, a gente é só, né? Porque aí eu acho que a gente perde, que é justamente o que o Taylor fala, a gente perde o nosso foco. Mas é que eu quero lutar contra essa outra parte de subjetivizar o humano num tal grau que ele é só abstração, que a gente perde o fio da meada, sabe? Com a realidade mesmo. Por mais que a realidade seja uma coisa difícil de definir, a gente também não pode. Enfim. Agora, eu tenho vários problemas com a logoterapia, nem começo. Nem vou começar. Não, eu só usei para. Não, assim, vários problemas, não, várias críticas em relação a essa cultura terapêutica, sabe? Da resiliência, de transformar o bom, do objetivo, dessa noção de. Porque a logoterapia tem essa noção de objetivo, né? De objetivo final, o que você visualiza para a sua vida, né? Qual que é o seu objetivo final? Qual que é o propósito? É propósito, né? Qual o propósito da sua vida, etc. E eu gosto muito do Camus, demais. Muito absurdista aí. Então, eu li o Viktor Frankl e aí eu fiquei, tipo, não sei, eu acho que o propósito deprime mais do que o absurdo. Talvez. Chegou alguém. E agora? Quem chegou? Quem chegou? Chegou alguém. Alguém está. Aline. Cadê?
Aline? Oi! E... Ô, amiga, só consegui chegar agora, mas estou feliz. Não tem problema, nem mais uma horinha aqui. Eu tava sendo absolutamente chata, falando mal do Freud, do Viktor Frankl, trazendo a palavra do absurdismo para as pessoas. Ainda bem que você me interrompeu. Rapaz, fala mal de Freud é um esporte que eu aprecio também. Mas, ou melhor, não é nem falar mal, eu acho algumas coisas muito espirituosas, eu digamos. acho legal. Vamos rir um pouco, vamos achar legal. Acho espirituoso. É um rapaz que me traz alegria, né? Me traz alegria também. Me traz alegria. Mas do Viktor Frankl, a minha primeira vez que eu ia ver alguém falando mal dele. Olha só! Não sabia nem que dava. Sabia nem que tinha isso. O bichinho. É uma brincadeira que faz que o Viktor Frankl, com o humanismo, ele tentou quebrar um pouco esse pessimismo da psicanálise, tem aquela coisa, o propósito muito belo e tal, só que rolou uma coisa em 11 de setembro de 2001 que meio que deu uma quebrada no humanismo ali, sabe? O ser humano é tão cheio de potencialidades e tal. Dificultou. Porra, com todos os outros problemas, a logoterapia, além dos que já tinham isso. Eu acho que meu primeiro, de começo, assim, a noção de propósito, para mim, já é. E aí pode ser que tenha com uma problemática de um funil psicanalítico. É um funil caminiano, né? Assim, camusiano, mas para mim a liberdade é não ter propósito. Para mim essa é a liberdade. É o entender essa vida a partir de como ela vai se dando aí, né? Sisyphus. Ih, tá cortando, Line. Inventar. Eita. Agora voltou. É quando fala sobre inventar o propósito, sabe? Tipo, achar um propósito. Aí eu gosto dessa parte de tipo, inventa aí um. Tá, eu gosto de fazer tatuagens de lhama e esse é meu propósito na vida, pronto. Sabe? De alpacas, pronto. Aí sabe, tá perdoado, tá tudo certo. Eu não gosto quando é assim, não, tipo, que é uma coisa mais que a Luciana Galvão tem, né? De tipo, que tem a frase do Jung, né? Que o dia mais importante da sua vida é quando você nasce, e o segundo mais importante é quando você descobre por quê, né? Tipo, você não vai descobrir, desculpa, mas você não vai descobrir. Isso aí, e você me perdeu, aí já me pega. Fala aí, galera. Fala, Ronald. Não, só para dizer que não é que eu vá defender a psicanálise, mas como eu faço há 6 anos psicanálise, então, assim, só para dizer que tem situações que você passa que você não tem forças nem para descobrir o seu propósito. Porque você menos para inventar. O que a Aline falou aí é massa, mas é quando você está bem, que você consegue inventar um propósito. Mas quando você está fudido mesmo, que você não tem, né, como pensar no propósito, aí tem que ser uma coisa mais profunda. Não estou dizendo que o Viktor... Aí eu vou defender o Viktor Frankl, porque ele vai falar que é justamente inventar o propósito que faz você sair desse lugar difícil, né? Então... É que eu acho que deve ter alguma outra coisa entre propósito Mas eu entendo o que é, né? Porque, assim, tipo, uma pessoa deprimida, como que você recupera uma pessoa deprimida? Você tira ela da cama. Mas eu não quero. Mas não tem que querer, tem que ir. Vai lá. Eu não gosto, mas vai, vamos andar. Não quero comer, mas vai comer. Trazer a pessoa para novos objetivos, né? Porque... Mas, enfim. Fala aí, Carlos. Aqui dentro dessa nossa discussão de construção de identidade, e eu vejo um monte de post aí da galera de psicologia, né? Que é um ambiente, mas deve ter outras coisas. Quem sou eu?
E, cara, isso é Uhum. uma pretensão enorme, assim, dizer que eu sei lá quem sou eu, cara. Mal sei o que eu faço. Se for um behaviorismo radical, que é ativação comportamental aí para depressão, é o top. Eu não quero, mas nem existe querer, no começo de conversa. Se for também depender do que tu quer, fudeu o que tu tá decidindo, né? Então, tu não tem isso mais, não, levanta, abre essa janela, depois a gente vai trabalhar algo de conteúdo de pensamento, mas por enquanto não tem que pensar nada, porque a consciência reflexiva que vamos lá tá toda cagada. Porque fisiológico tá cagado. Então, quem sou eu? A gente consegue muito mais o que eu faço, dá para daí, vamos virar aqui, experimentar, né, observar. O que eu faço, dá para dizer. Por que eu faço, dá para tentar. Mas quem você é, amigo? Se vira, não, sabe? Eu sou, porque não, quem eu sou, só se eu disser hoje e um segundo depois, assim, talvez fique meio que definido, assim. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, né? É isso. O lance é que eu continuo sendo, assim, não é? Estando, né? Continua estando, porque nem sendo, né? A minha coisa com propósito, eu sou da agrofloresta, gente, da permacultura e tal. Então, assim, eu já passei por muita coisa na minha vida também, já estive muito na bad na minha vida, enfim. Vivi lutas muito difíceis já na minha vida também. E aí, a coisa da permacultura e da agrofloresta para mim é que eu sou meio naturista. A gente já teve essas conversas outras vezes, né? E aí, para mim, é tipo assim, você tem uma microbiota para você ser pecuarista da sua microbiota, pronto. Propósito lindo, maravilhoso, vai fazer cocô bonito, alimentar esses quilos de bactéria aí que você ganhou de presente. Eita, tá passando. Acho que é a minha conexão que tá ruim. Peraí, deixa eu tô voltar. ouvindo normal aqui, viu? Tá, é porque pra mim, pronto, agora o Carlos e o Ronaldo voltaram, que estavam congelados pra mim. Pronto, então eu falo que eu sou pecuarista de microbiota, eu falo que, assim, a gente tem tantos propósitos que, tipo assim, qualquer um serve, gente, mas eu gosto da ideia de propósito por isso, porque é meio que qualquer um serve e porque tem muitos, então... mas Line, pra mim, né, nessa visão... Você trouxe o negócio, o ponto perfeito, tá vendo? Porque a gente é perfeita uma para outra. É exatamente isso. Tipo, o propósito, qual é o seu propósito? É uma coisa enorme, magnânima, que tá ali em cima, que guia, e aí, como o Camus fala, se for religião, se Deus não existisse, se fudeu, se mata. Por que você, sabe? Ferrou. Se você é da permacultura e você, de repente, olhar e falar, porra, isso aqui é isso aqui é fake, isso aqui não vai adiantar de nada, isso aqui é uma bosta, é um bando de esquema de pirâmide ridículo, fudeu. Tipo, você tem que estar cercada de vida, e aí vida não é... Oi? Não fala da psicologia aí, esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide, que aí você tem que começar a fazer terapia. Esquema de pirâmide de Maslow, não, tô brincando. Mas não é, tipo, quando você pensa vida é vários propósitos, mas aí não é propósito, é vida, é viver mesmo, vida, né? Exatamente. Dela, né? Então, eu entendo, é que eu acho que a gente é num auge de behaviorista cagada que eu sou, a gente foi mal socializado, esquecer o propósito de viver mesmo, como é que vive, que socializa, para que serve outra pessoa, né? Essa pergunta, né, quem eu sou, é uma ótima pergunta, mas ela foi... Tem seus perigos, né? Não, ela foi cortada da parte mais especial da identidade, que é basicamente esse texto vai falar muito sobre isso, que é que você só pode se identificar se tiver um outro. Se você não pode se identificar sem comunidade. E a gente fica nesse hiperindividualismo tentando caçar uma identidade sem a comunidade que provém essa identidade. Óbvio que a gente vai ficar tudo doido, maluco. Tudo doido. E com a pandemia, assim, eu vi muito o quanto que é fácil atrofiar as capacidades sociais, assim, as habilidades sociais.
Tipo assim, a pandemia escancarou, mas o neoliberalismo, ele vai minando cada instância coletiva da vida, né? Tipo assim, se antes a gente tinha uma lavanderia pública, um lugar, um balneário público, né? Como você tinha na Europa, não sei o que as pessoas não tinham banheiro em casa. E aí, a cada, né, vão se minando essas instâncias todas do coletivo, e é muito rápido, gente, para atrofiar. E assim, solidão, tipo, eu tava conversando isso com a minha irmã, né? Pensando assim, pô, eu acho que o Lula vai viver muito tempo, porque mesmo ele tendo fumado bastante e tendo câncer de laringe, não sei o quê, o cara é muito carismático e gosta de gente, né? Então, tipo assim, vai viver muito. Porque solidão, né, que fala da epidemia de solidão, Sim. é um negócio que diminui muitos anos de vida e muito da qualidade de vida mesmo que você vive, né? Enfim. Mas essa coisa do propósito do permacultura, agricultura sintrópica, não sei o quê, tem uma frase que eu acho muito bonitinha, que é: a vida está sempre trabalhando para... Só que interromper, que é isso que a Aline falou, não é tirado do rego dela, é a pesquisa mais longa e mais antiga que continua, que a gente tem de Harvard, né? Exato. Que acho que tem ainda longevidade vivos, e uma das evidências, ela não é uma pesquisa quantitativa, né? Porque acho que são 100 pessoas que eles começaram a investigar lá em 1910, sei lá. E estão vivos ainda, e eu não lembro a data. Eu não sei se o Carlos tem mais informação, mas é um estudo de Harvard que está aí, acho que é o 4º diretor do instituto que já entrou e saiu, etc. Eu vi uma apresentação dele, acho que foi um TED Talk falando sobre isso, então não é só, tipo, achismo, é alguma coisa que a gente tem boas evidências em relação, né, de que habilidade, ter pessoas com quem você pode contar é 1, felicidade, 2, longevidade. Pode continuar. Exatamente. E se a gente inclui o mundo não humano, né? Aí é que tem muito mais propósito, gente. Porque imagina, não, a gente foi feito. Hoje em dia a gente praticamente é a megafauna, né? Em certos lugares, porque a gente não tem mais, tipo assim, não tem mais mamute, não tem mais um monte de bicho que era da megafauna. Então, nosso objetivo é, sei lá, comer frutinha e cagar sementinha. Sabe? Se você inclui o mundo não humano, extra-humano, é tanto propósito. É verdade. A gente estava vendo. Vocês já assistiram Pluribus? O seriado? Olha, eu recomendo. Interessantíssimo. Tá no Netflix? Não. É da Apple TV, então. Tá. No meu caso, Caminhos Escusos. Que levaram a isso, né? Extremidades. Mas você falou de animal, eu acho que o humano tem umas responsabilidades com os animaizinhos que domesticou aí nos últimos 3.000, 4.000, 7.000 anos, né? Então a gente tem, se a gente de repente pensasse, vamos parar de domesticar esses bichinhos, a gente ainda assim tem que ter algum tipo de responsabilidade sobre eles, né? Porque não dá para só abandonar o bichinho lá na sorte, né? A gente meio que criou um mutualismo com os uma bichinhos. horda. Antes de vocês, Rafael, Ronald, falarem, queria dizer uma coisa, não só isso, mas também, tipo, a macaxeira, na mandioca, é criação humana, o milho é criação humana, então essa responsabilidade é também, tipo assim, tá criando as coisas massas, ao longo dos séculos, né, enfim. Claro, abobrinha, couve, brócolis, tudo a mesma merda, né? O cauliflower, couve de bruxelas, qual que é o branco? Couve-flor, e qual? Brócolis, pronto, já falei tudo. Tudo veio de uma mostarda primitiva, de uma planta de mostarda primitiva, wild mustard. Todas veio da mesma planta, mas macaxeira também tipo assim, foi uma planta racializada, né, assim, tipo, como selecionada humanamente, né, artesanalmente. Que nem as couve-flor, era um arbusto, né? É um matinho. Matinho. Vai, fala aí, Rafael. gente. A gente
Pode falar, Ronald. Pode falar. Pode falar, Rafa. Tá bom, então. Então, para vocês verem como o ser humano é complexo, né? Essa é a grande questão, e acho que é isso que ele está tentando trazer aqui, o Charles Cedo, que essa é uma questão muito complexa, dessa questão do objetivo, de também até de como você tem uma dignidade humana, que ele fala muito no texto, né? Da dignidade, do bem-estar, essas coisas. Essa questão do objetivo também é extremamente complexo, propósito, tudo isso é muito complexo, porque o ser humano, ao mesmo tempo, ele tem uma certa individualidade em algum aspecto, mas ele também está dentro de uma sociedade, ele também está no olhar do outro, e o outro também está no olhar seu, né? Podemos dizer assim, de algum aspecto. Então, para a gente perceber que, como eu falei, é um sistema aberto, muitas vezes, que a gente também está, de qualquer jeito, em troca ideia aqui, mesmo não se conhecendo pessoalmente, a gente troca ideia, conversa, pensa sobre as coisas, desenvolve, sabe? E essa eu acho que é uma coisa muito bonita do ser humano, muito bela do ser humano, porque, querendo ou não, nós estamos aqui com um propósito também. A gente também está aqui com um propósito, tentar entender essa obra. Pode ser um mini propósito, pode ser um mínimo objetivo, mas é uma coisa que a gente também está aqui junto, sabe? Eu acho isso muito bonito, de verdade. É isso que eu tenho para dizer. Bem na Wish. Massa. O Ronald ia falar alguma coisa também, não ia? Não, é só aproveitando que a Aline falou, né, que ela é da permacultura, eu lembro que até hoje o meu pai, que era agricultor, né, ele me ensinou como é que tira uma mandioca. Até hoje eu me lembro como é o sacudido que dá para tirar a mandioca, né? Não, é uma técnica. Vamos saudar a mandioca, gente. Mas é um Você jeito. pensa que é fácil de tirar? Não é fácil de tirar, não. Não é fácil, não. E até hoje eu me lembro, porque meu pai me ensinou que era meio ambiente, entendeu? Ele me deu uma noção do que era meio ambiente. E hoje eu estava até falando, antes de você entrar, Aline, teve uma polêmicazinha, porque eu coloquei no grupo uma parte do que eu não concordo no Taylor, né? Que o Taylor seria, como é mesmo a expressão? Metáforas naturais, uma coisa assim. Metáforas naturais. Metáforas orgânicas. Metáforas orgânicas. Aí eu não concordei muito, porque eu tenho uma leitura do Guattari, que o Guattari escreveu sobre meio ambiente, né? E aí eu lembro que o Guattari disse assim, tem um trecho que ele diz assim, tem uma etologia, não sei se tu sabe o que é etologia, que é o estudo dos sinais que os animais transmitem ao meio ambiente e aos seres humanos. Aí ele disse que existe uma etologia, do mesmo jeito que o bebê tenta transmitir uma informação para o adulto. O gato, o seu cachorro ou qualquer outro animal, ele tenta passar uma informação usando a mesma técnica que os bebês usam para chamar a atenção, né? Isso ele tirou de um estudo do Daniel Stern, que é um estudioso de infância, da primeira infância. Então, já foi constatado que esses animais usam uma técnica muito parecida, entendeu? Então, achei que... Que bonitinho! Eu achei que só isso já mostra o quê? Que existe uma consciência. Porque a gente tende a colocar que os bebês, eles não têm consciência. Assim Como se fosse uma máquina, né? Os bebês não têm consciência. Mas a gente atribui isso também a animal, né? Sobrevivência, em geral, né? a tudo. Não, a tudo que não seja um homem, mais ou menos sim, que a gente, dos 20 até os 60, o resto é tudo máquina, né? Inconsciente. Tudo animal, tudo bicho. Tudo bicho, foda-se. Muito boa essa colocação. Branco também, né? Porque dependendo da cor da pessoa, ela também não pensa, não raciocina. Tem uma animalização, assim, do geral, né? Para hierarquizar.
E aí eu disse assim, ok, aí a gente começou a humanizar os desumanizados, né? Os colonizados, os burros, os cagados, as mulheres, os viados, tudo que é essas porcaria aí que não é homem, né? Mas aí, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente leva tapa na cara do quanto que animal é mesma coisa que nós, assim, tipo. Sim, mas ao mesmo tempo não deveria ser necessário humanizar para respeitar, né? E coexistir bem, mas não é humanizar, é não conseguir diferenciar o que é um humano. Eu acho que esse é o problema, na verdade. Para mim, pelo menos, estudando epistemologia, estudando antropologia, qual que é a porra da diferença, entendeu? Assim, porque aí vai, o Aristóteles tenta, o Charles Taylor tenta, um monte de autor. Olha, a diferença que é do humano para os animais é que insira, e aí sempre vai ter. É tipo quando você fala assim, ai, a arte é. Aí você fala, insira, e aí sempre vai vir uma pessoa e falar assim, mas tem um artista que fez uma coisa exatamente oposta a isso. Não é arte? Não é. A arte não pode ter propósito. Não, mas aí. Não, eu já acho que as diferenças são muito claras. Quando você chega para falar o que é humano, você não consegue dizer, humano é racional. Mas não. Aí o que você tem que definir o que é racionalidade? E aí... Não, mas para mim as diferenças são claras e são verificáveis, assim, né? Obviamente dentro de princípios da ciência, né? De falsabilidade, não sei o que, mas em geral verificável, é fácil de identificar as diferenças. A questão é que essa é respeitar e coexistir, não só respeitar, né? Tipo, realmente conviver harmonicamente, mesmo com as diferenças, celebrando, inclusive, muitas das diferenças, né? Porque são necessárias. Poxa, tipo, um pé de... uma macieira não vai produzir pera. Então, que bom que tem duas diferentes. Eu gosto mais de pera do que de maçã, por exemplo. Eu gosto mais de maçã. Enfim, tanto faz. Depende da época do ano. Então, né, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, de tipo, a gente desumaniza por questão de, mas num sentido de hierarquizar, e aí depois a gente, não, peraí, vamos ver, vamos humanizar tudo. Não, galera, não é nem desumanizar, nem humanizar, é outra coisa, sabe? É tipo assim, vamos celebrar aí que existe uva, existe maçã, existe, sabe, macaxeira. É que eu acho que é uma estratégia ruim, porque a gente não consegue humanizar, assim, vamos dizer que a gente consiga humanizar e estabelecer que os golfinhos poderiam construir mundos subterrâneos se eles tivessem, sabe, assim. Mas tipo, tá, uma pessoa pobre no Congo consegue fazer isso e a gente não humaniza ela. Os venezuelanos também a gente não humaniza, então não sei qual que é a grande vantagem de humanizar. Justo. Tá falando com o humano, né? Tipo, é muito fácil tirar a qualidade moral de alguém. Por isso que eu tô dizendo, mas mesmo assim, quando a gente entra no limiar, o que é o humano? É linguagem. Linguagem todo mundo tem, tipo, todo mundo mesmo tem, sabe? Tipo, mas não, mas é uma linguagem que seja uma gramática, que seja restritiva. Não, mas aí os humanos não têm isso, então, né? Enfim, eu acho que... Tem humanos que não têm isso, né? Então não são humanos, então, fecha o cerco aí... Posso fazer só uma observação? Até nesse texto aqui do Taylor, ele vai falar justamente da questão do direito. Lembra que a gente até teve uma discussão, acho que você não estava ali, que essas questões de direito pode ser tirado ou não, e essa questão do direito natural. Lembra que a gente até conversou? Que não podem ser retiradas. Que são coisas que não podem ser retiradas porque elas são o mínimo do mínimo do ser humano, que faz um ser humano. Não, eu estava nessa conversa. Você estava nessa conversa? Legal. Então, de dignidade, né? Isso, que são de coisas respeito, que estão, né? Isso, que são do ser humano intrinsecamente. Pelo ser humano, ele é aquilo lá. Aquilo é um ser humano. Tem aquelas dignidades. Podem não estar sendo cumpridas por algum direito que você pode retirar ou colocar, mas são ainda seres humanos. Sim, e difícil pra caramba, né, de definir isso, porque, por exemplo, eu vivi os últimos 10 anos da minha vida na Holanda, e aí, casa é um direito, mas eu tenho o direito de ter uma casa na Holanda e no Brasil, sabe? Sim, então é difícil pra caramba. Sim, exatamente. Então, são construções... Bom, vamos continuar aqui, a gente ficar falando.
Vou pedir para o Carlos continuar, que é sempre a primeira vez da pessoa tem que sofrer lendo pra Vamos marcar um gente. churrasco, hein? Vamos marcar um churrasco uma vez, né? Rafael, obrigada por trazer a gente de volta pro texto, que a gente tá diversa, viu? É, vai. Não, Vai lá, olha, nem só sobre consciência, porque, porra, é um negócio que daqui o dente fala a mesma coisa diferente. Não tem um consenso nem do que é consciência cognitiva, assim, ó. Então, você tem que abrir o seu grupo de estudo sobre consciência, filosofia da mente e Eu acho que é inteligência artificial. cognição corporificada mais de inteligência artificial. É interessante. Vai, vamos ler aqui. Então, Eu acho que tinha parado aqui no não é aqui, ó. essencial, né? Por aí. Ah, embaixo. Acho que é aqui, ó, o ego ou o self, não é? Ah, é que eu não sei se tinha terminado. A gente falou bastante do parágrafo ali, né? É, Então, o ego ou self também entra na psicologia e na sociologia de outra maneira, em conexão com a observação de que as pessoas têm uma autoimagem, que é importante para elas, que eles se esforçam para aparecer de uma boa luz aos olhos daqueles com quem entram em contato, bem como os seus próprios. Aqui há, de fato, um senso de identidade, que vai além da autoobservação neutra e dos cálculos de benefícios. Mas da maneira como isso é geralmente concebido, a importância da imagem não tem nenhuma conexão com a identidade. É visto como um fato sobre os seres humanos que eles se preocupam com a adequação de sua imagem a certos padrões, geralmente induzidos socialmente. Mas isso não é visto como algo essencial à personalidade humana. Pelo contrário, o que costuma ser estudado sob esse título é o que podemos identificar, fora da linguagem esterilizada e livre de valores, da ciência social. Gostei do livre de valores entre aspas, porque não existe, né? livre de valor. Demasiadamente humana do ego e da imagem no cotidiano. O sentido desses termos, eles mesmos, é claro, incorporados ao vernáculo da ciência social. O personagem, idealmente forte, estaria totalmente livre deles. Não seria dissuadido pelas opiniões adversas dos outros e seria capaz de enfrentar com firmeza a verdade sobre si mesmo. Ok, vamos lá. Em contraste, a noção de eu, que o conecta às nossas necessidades de identidade, destina-se a destacar essa característica crucial da agência humana, que não podemos prescindir de alguma orientação para o bem, que cada um de nós é essencialmente, isto é, nos definimos pelo menos inter alia por, onde nos posicionamos sobre isso. O que é ser um eu ou pessoa desse tipo é difícil de conceber para certas vertentes da filosofia moderna, e, acima de tudo, para aquelas que se tornam consagradas na psicologia e nas ciências sociais convencionais. O eu, mesmo nesse sentido, deve Esse ter... eu aí também é self, viu? Aqui no original. Sim. O eu, mesmo nesse sentido, deve ser um objeto de estudo como qualquer outro, mas há certas coisas que geralmente são consideradas verdadeiras em objetos de estudo científico que não se aplicam ao eu. Para ver os obstáculos conceituais aqui, ajudaria a enumerar 4 deles. Primeiro, o objeto de estudo deve ser tomado absolutamente, isso é, não em seu significado para nós ou para qualquer outro sujeito, mas como ele é por si mesmo, objetivamente. 2, o objeto é o que é independente de quaisquer descrições ou interpretações oferecidas por quaisquer sujeitos. 3, o objeto pode, em princípio, ser capturado na descrição explícita. 4, o objeto pode, em princípio, ser descrito sem referência a seus arredores. Aqui ele tenta fazer os 4 O objeto pode, em princípio, ser descrito sem referência ao ambiente que o cerca. Vamos lá.
O objeto de estudo deve ser tomado de modo absoluto, quer dizer, não no sentido que tem para nós ou para qualquer outro sujeito, mas tal como é por si mesmo, objetivamente. Todos eles são com... Todos eles me deram uma agonia véia. 2. O objeto é o que é, independentemente de quaisquer descrições ou interpretações dele oferecidas por qualquer sujeito. O objeto pode, em princípio, ser apreendido numa descrição explícita. E 4, o objeto pode, em princípio, ser descrito sem referência ao ambiente que o cerca. Tá, o que ele está dizendo é que há uma limitação no que a gente pode estudar um self, porque ele não pode ser estudado, compreendido, como a gente consegue estudar e compreender outros objetos de estudo, é isso, né? Que ele está dizendo? Eu acho que está falando as regras do jogo. A carne moída tá cebola com carne moída. Eu queria dizer uma coisa, sou contra. Eu ouvi um negócio de cebola com carne moída e eu tava... Minha irmã aqui teve pra cozinha pegar um negocinho pra comer. Aí eu tirei do silencioso antes do tempo. Mas é isso que eu queria dizer, sou contra. Tá, certo. Vamos entender. O que o Rafael falou que eu não ouvi, não entendi? Ele tem limitações para esse tipo de estudo. Ele colocou algumas regras no jogo para não ficar muito solto, né? Mas são as regras complicadas. Tipo... Eu acho que até o Carlos pode falar mais sobre isso, inclusive. Eu lembrei. Bem no que eu fiz de cognição corporificada, a teoria do Gibsoniana lá, né, de affordance. Mas essa última aqui já não fecha nunca, assim, que todo objeto ele evoca pelas suas possibilidades de ação, que é a affordance. Então, todo objeto ele evoca uma função e nós não tem como tu observar um objeto sem a funcionalidade dele ali, sem de aproximação. Tudo bem, tá querendo... ambiente, né? Pode falar coisa em si, mas isso não parece uma coisa meio classicista, tipo de ciência clássica, assim? Mas ele, não sei, ele concorda um pouco com Kant num, daí no outro ele já discorda, assim, ele fica... Tudo bem que ele quis nesses 4 objetivos dele. Carlos, sim, ele faz isso mesmo. Ele concorda, ele tá kantiano, e no outro ele tá discordando. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei, então eu que tô sendo burra, vamos lá. Vamos ler antes aqui, ó. Ele fala, o que é ser um self ou pessoa desse tipo é difícil de conceber para certas vertentes da filosofia moderna. Então, ele está falando o que a filosofia moderna concebe como self. Acima de tudo, para aquelas que se tornaram consagradas na psicologia. Por quê? Porque o eu não pode ser objeto de estudo como essas filosofias modernas compreendem. Então, o que ele está dizendo é que tem certas coisas que são consideradas verdadeiras que não se aplicam ao eu. E aqui ele está dizendo 4 coisas que são os princípios do que é a noção de ciência para a filosofia moderna. Então, a filosofia moderna, ela desconsidera ambiente, quando ela vai estudar um objeto, tipo liberdade, etc., sempre desconsidera o ambiente. Tipo, vamos pegar o Rousseau, por exemplo. Quando o Rousseau fala do Bom Selvagem, ele está completamente desassociado de qualquer local, antropologia, pessoa, etc. Ele está pegando um sujeito completamente, tipo, aí ele fala assim, não, mas ele existe. Não existia, é só pra gente imaginar que um cara, que porra é essa? É isso, é um sujeito por si mesmo, vamos dizer. Eu não sei se... Isso é tipo uma metodologia, né, ele não está falando que isso aqui, as 4 coisas são
parâmetros para se avaliar alguma coisa ou não. Ele está dizendo que a filosofia moderna usou esses quatro conceitos que são obstáculos para se entender esse objeto eu, porque eles são meta-regras arrombadas. Mas eu não sei Sim, se e fala bem aqui, para ver os obstáculos conceituais aqui, ajudaria a numerar 4 deles. Então, ele está nomeando os obstáculos. Sim. Muito bom. Faz sentido isso que eu falei? Tá, porque... Sim, faz todo sentido. Obrigada por ter falado. Faz o menor sentido essas 4 coisas juntas, né? Mas eu concordo com isso de ser obstáculos, porque não é como a gente, provavelmente como ele vai seguir aqui, de uma visão de self, e agora falando de outro self, mesma palavra, coisa diferente, mas do contextualismo funcional, assim, não tem como tu analisar algo separado do seu contexto. Mas é isso que ele está dizendo. Mas quando você vai avaliar, por exemplo, quando o Kant, por exemplo, vai avaliar episteme, ele avalia assim. Sim. Entendeu? Ele vai avaliar a priori, é um conceito que está a colar e não sei o que, blá, blá, blá. Quando ele vai falar sobre imperativo categórico, óbvio que ele traz para a razão prática, mas são coisas... né? Tipo o métier de como a gente avalia as coisas a partir do ponto de vista filosófico / científico, usam algumas coisas que não dá para a gente avaliar o self. Então, por exemplo, você tirar o sujeito sem o ambiente, já não dá para avaliar um self. Uma descrição explícita sobre alguma coisa já não dá, porque isso aqui é uma das coisas que a gente impõe na filosofia também, né? Alguma coisa ser independente, tipo, a coisa ser, apesar das inscrições das pessoas também. Então, isso é que ele está dizendo, tipo, a avaliação de universalidade que a gente traz da filosofia moderna, não da filosofia contemporânea, já caga a nossa possibilidade de avaliação do eu, né? Não, impossibilita, não só dificulta, né? Mas impossibilita. E, Carlos, eu concordo muito que o Taylor faz isso, né? De hora ele concorda com Kant e hora não. Eu também hora concordo com Kant e hora não. Eu gosto do Kantico. Mas o Kant tinha realmente essa coisa de estabelecer uns postulados muito desconectados da realidade, e assim, que impossibilitavam, assim como o Rousseau também, como a Marci falou, né, assim, então, esse é um problema da filosofia moderna, do qual Kant bebeu muito, assim, e usufruiu muito desse problema, né, dessa metodologia aí problemática, porque ele é uma pessoa que passou a vida inteira morando na mesma cidade, trabalhando na mesma universidade, assim, no mesmo, sabe? Então, eu gosto muito que ele desenvolveu metodologias muito bem desenvolvidas, mas com postulados problemáticos também, né? Então, tem que dar os descontos. Eu gosto do Kant. Mas, por exemplo, uma coisa que o Kant fala no imperativo categórico, né, e tal, é que ele fala, se você fizer um negócio que multiplicado por 1000 é ruim, então é ruim, nem faça, né? Só que, muitas vezes, o problema de uma coisa só existe dado uma certa escala. Como diria Plotinho, Aristóteles, né, também. Não, isso aqui, para ser um problema, precisa ser dotado de uma certa escala. Que no... E também, assim, para você estabelecer esse tipo de postulado, dizer, não, isso aqui, se você multiplicar por 1000 e for ruim é porque é ruim, isso também só funciona se você não considerar contexto, né? Assim, isolar da realidade mesmo, desconectar da realidade. É um negócio do haja como se todas as ações fossem leis universais, assim. Eu até, o exemplo que eu dou para o pessoal quando eu falo, primeiro que tem que considerar que a gente vive num mundo sem desigualdade econômica. Assim. Porque a mesma ação que uma pessoa faz não pode ser julgada, tipo, roubar. Roubar é ruim, que feio. Sim, mas tu tá roubando porque tá passando fome, sabe? E daí no postulado, não, que roubar em qualquer circunstância, né? Circunstância não importa, né? Contexto... Justo. Tipo, eu ignoro o contexto.
E Muito bom esse exemplo. daí, que nem a Marcia falou, claro, isso aqui é uma visão moderna, não contemporânea, né? Porque pelo menos em análise do comportamento, a gente vai ter de que nenhum comportamento ocorre no vácuo, né? Então a gente não pode mais analisar dessa forma, postulados frios no comportamento. A gente sempre tem que analisar um determinado contexto dele e a função que ocorre. Faz parte de um pragmatismo, inclusive, isso. Pensando em aplicabilidade técnica. Né? E é muito bem intencionado, né? Assim, iniciativas como a do Kant, né? Enfim, é bem intencionado, mas dessa forma fica limitado demais. Não, toda a visão do criticismo, pô, vai ser essencial, né? A gente não tem como ignorá-lo. Voltei. Fui fazer uma. A gente estava falando muito bem e mal também do Kant. Bem do Kant. Eu gosto do Kant. O Mas Kant foi quem me fez fazer filosofia, você acredita? O Kant foi quem me trouxe de volta para a filosofia. E eu acho que quem me fez amar, assim, a filosofia também. Ah, é? A gente compartilha o mesmo neurônio, amiga. Eu te falei isso, é. Essa é problemática, mano. Vários problemas. Não tá certo, não. Vai. O Kant, sabe? Tanta coisa boa pra gente ler, né? O Kant. Mas é porque eu estava estudando estética na escola de design, né? E aí o Kantico vem porque... Eu fiz epistemologia mesmo, fiz a teoria da razão pura. Tipo, aí é o problema, realmente. Meu Deus, como filosofia é legal! Vou dedicar os meus próximos 60 anos a isso. Aqui estou mais um dia. Achou seu propósito. Meu propósito, não entender nada profissionalmente. Ser profissionalmente uma ignorante profissional. Melhor do que isso, só não entender nada profissionalmente e acompanhada, bem acompanhada. Exatamente. Então vamos lá. Continuando aqui. Vou ler um pouquinho. Não, pode continuar, Carlos. Você tá lendo tão bonitinho, esse sotaque. Eu não lembro onde é que eu... Aqui, ó, as duas primeiras. Ah, tá, beleza. As duas primeiras características correspondem a uma característica central da grande revolução do século XVIII, não XVII, nas ciências naturais, que devemos parar de tentar explicar o mundo ao nosso redor em propriedades subjetivas, antropocêntricas ou secundárias. Mas aqui no livro ele também coloca no século XVII, no século XVII também, viu? Ele também coloca aqui no livro e no original também, viu? É que eu pensei, eu já fui meio que pensando em 18, mas está escrito, porque sou associando, mas está escrito 17. 17 é tipo Descartes, Pascal, Luiz Pascal, né? Uhum. É aquele fala do tirar dessa interpretação. Giordano Bruno. Uhum. Tô pensando aqui, século XVI, Galileu, né? É tipo esse tipo de... O Newton é do século XVII, não é? Eu tô falando 16 porque eu tô pensando em 1600. O Newton Não, né? O Newton é 1670. É século XVII também, né? Leibniz, Bacon. O Bacon Ei, minha também. gente, que parágrafo lindo, viu? Que delícia de parágrafo esse parágrafo aí, viu? Sério mesmo. Eu fiquei no século XVII, e aí ele foi, eu fiquei no século XVII e não apreciei nada. Tá, os dois Carlos, primeiros... A cearense é maioria, as cearenses são maioria aqui no sotaque. São, aqui, Não é, dá um refresco, mas o meu sotaque não é de cearense, né? Só tenho a essência. Eu só tenho a essência de quem eu sou na minha identidade cearense. Já tá neoliberalizada, morando em São Paulo. Total. A Márcia é muito
Meu sotaque é mó Muito Fiuk. fluente em paulistanês. Muito fluente. Muito, tipo, auge do Fiuk. Eu sou super. Peraí. Então, as duas primeiras características são que é absoluto, né? Que não no sentido de que, pra gente, é que a coisa é tomada por si mesma, de forma objetiva, e que ele, independentemente de qualquer descrição ou interpretação, que ele é em si, né? É a coisa em si. Ou depois o Kant vai definir como universal e necessário, mas isso é a postura do século anterior a ele, né? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Todo mundo entendeu o que eu tô falando? Sim. Tá, vai, continua aí. Mas, é claro, nenhuma dessas características se aplicam ao eu. Somos eus apenas no sentido de que certas questões são importantes para nós. O que sou como eu, minha identidade, é essencialmente definido pela forma como as coisas têm significado para mim. E como já foi amplamente discutido, essas coisas têm significado para mim e a questão da minha identidade é resolvida apenas por meio de uma linguagem de interpretação que vinha a aceitar como uma articulação válida dessas questões. Perguntar o que uma pessoa é, abstraindo-se de suas autointerpretações, é fazer uma pergunta fundamentalmente equivocada, para a qual, em princípio, não poderia haver uma resposta. Aqui, o que você tinha falado lá na conversa anterior, você falou, eu vejo quem é você, já me dá uma vontade de atirar uma bomba, né? Eis aqui É muito bom esse parágrafo. O Charles Taylor concordando com você, né? Sim, e aqui eu ainda ele tem uma visão aqui que eu ainda acho, e tudo que a gente falou aqui antes do lance do utilitarismo que ele vem criticando, mas essa coisa do ter que ter uma resposta para as perguntas, né? Tem de Maria Hilke lá, a resposta é a morte da pergunta. Uhum. A gente tem que se preocupar em fazer perguntas melhores, não responder. E humanizar tudo, né? A gente falou sobre essa coisa de, assim, antropocêntrica, né? De humanizar tudo, e aí ele fala, vamos parar com isso aí, pessoal. A questão é da minha identidade é resolvida apenas mediante uma linguagem de interpretação que é válida para essas questões. Eu acho que aqui ele está meio que também articulando religião, assim, tipo, a religião não entra dentro desses discursos, dessas conversas, etc., porque ela não tem um discurso válido e aceitável, né, também, para conversar sobre isso. Eu acho que conversa com a coisa do propósito também, né? De tipo, o que eu sou como eu, minha identidade. Volta aqui um pouquinho para cima. É essencialmente definido pela forma como as coisas têm significado para mim. Pronto, isso já se encerra em si, né? Isso aqui é só neoliberalismo mesmo, né? Que não tem como se abstrair de suas autointerpretações para responder isso, porque também tem a visão parece que eu sou um ignorante sobre eu, né? Eu só posso falar sobre o mundo, assim, e não, né? A gente não é tão ignorante sobre a gente, não tem como definir um self sem minha própria auto. Então, mas aí é que assim, o que sou enquanto self, a minha identidade, é uma coisa que tem significação para mim, ou seja, fecha o sistema. Mas a linguagem é externa, né? A interpretação é externa e etc. Aqui ele vai falar, tem uma nota de rodapé aqui, exatamente em questões aqui. Vamos ver. Não sei não sei onde que estão as notas de rodapé aqui, mas eu vou ler, tá? No 6. Discutir isso em Human Agency and Language, do Cambridge University Press, de 1985, no capítulo 1, 2 e 4. E em Philosophy and the Human Sciences, também no capítulo 1.
Na discussão contemporânea, esse tópico geralmente deve muito a Heidegger e a sua tese de que a compreensão é o modo do ser. Que compreensão é o modo do ser. Ver em Sein und Zeit, enfim, ou ser tempo da blá blá blá. E aí também tem um comentário de um cara que chama Dreyfus. A afirmação de que o Dasein é, em todos os sentidos, interpretação. Ou seja, que ser é interpretar. Eu acho que é. Eu acho que uma boa diferenciação do neoliberalismo, né, quando ele fala que a minha identidade são as coisas que eu gosto de fazer e ponto, isso se encerra em si. A diferença disso para o neoliberalismo é porque ele critica a análise de um eu isoladamente, né, assim, que o eu isoladamente existiria. Então, eu acho que essa é uma das diferenças importantes, assim, que ele nomeia aqueles obstáculos antes, né, de falar isso. Mas eu acho que o que ele está falando é que ele está trazendo uma postura heideggeriana para essa conversa sobre linguagem. Porque quem apertou? Pode falar, hein, Kim. Eu tô lendo ainda, tô raciocinando, hein? Pode falar. Porque se for para falar do Heidegger, dá para eu falar um pouquinho, porque eu fiz um TCC no Heidegger, né? Só que eu não fiz sobre a linguagem em Heidegger. Agora, eu li o texto onde ele fala sobre a linguagem, né? Que ele passou a vida toda tentando fazer uma linguagem do ser, mas nunca conseguiu de êxito, né? Em falar dessa linguagem, como é que seria uma linguagem que fala do ser. Porque o ser, para ele, é indeterminado, né? Como é que você vai determinar uma coisa que é indeterminada? Eu acho que é esse o caminho que o Taylor tá... Pronto, se for isso... Eu acho que isso aí é o ponto, né? Não é nem sobre não só necessariamente sobre o círculo fechado, mas sobre a indeterminação do ser como um sujeito de compreensão, né? Como o modo do ser é compreensão, é isso. Bom, vamos continuar aqui, que eu acho que ele vai indo para lugares. Acho que a gente pode ler os 2 próximos capítulos, os 2 próximos parágrafos. Manda bala aí. Portanto, um fato crucial sobre um eu, ou pessoa que emerge de tudo isso, é que ele não é como um objeto no sentido usualmente entendido. Não somos eus da mesma forma que somos organismos, ou não temos eus da mesma forma que temos corações e fígados. Somos seres vivos com esses órgãos, independentemente de nossa autocompreensão ou interpretação, ou dos significados que as coisas têm para nós. Mas somos apenas eus na medida em que nos movemos em um determinado espaço de perguntas, na medida em que buscamos e encontramos uma orientação para o bem. O fato de... quando ele fala de orientação para o bem, aqui eu não estou acompanhando. Aqui tem uma nota, ele vai falar Ernst Tugendhat, em seus Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, de 79, faz uma afirmação paralela a essa. Porém, no seu caso, o alvo é a filosofia de tendência fistiniana do Dieter Heinrich, com a sua discussão de nossa relação com nós mesmos, como o caso limitante de uma relação sujeito-objeto, em que os dois são idênticos. Era meio que a conversa que você estava falando antes, né? A afirmação de Tugendhat é de que o self que conhecemos em autoconhecimento não pode ser concebido como um objeto. Ser um self é uma questão de como as coisas importam para nós. Tugendhat também recorreu a Heidegger em sua interessantíssima e penetrante discussão. Tá.
Agora entra coisas heideggerianas que o meu cérebro tem capacidade de compreender. Vamos continuar aqui, porque ele vai falar sobre Wittgenstein. Aí eu acho que pode melhorar. Ou piorar. Ou eu deixar de exibir a terceira característica do objeto clássico de estudo já está implícito em sua falha na segunda. O eu é parcialmente constituído por suas autointerpretações. Foi isso que faz com que não correspondesse ao segundo recurso. Mas as interpretações do eu nunca podem ser totalmente explícitas. A articulação completa é uma impossibilidade. A linguagem que passamos a aceitar articula as questões do bem para nós. Agora eu entendi. O que ele estava falando é que não, tipo, quando ele fala que compreensão é o modo do ser, nunca é completamente compreendido. Você está sempre tentando entender. Então, tipo, comunicação clara é impossível. Tipo, não existe. A gente nunca entende as coisas direito. É isso, né? Pode continuar. Penso até numa questão de metacognição, que eu começo a querer compreender o que é a compreensão. O que é a compreensão. A compreensão do que eu compreendi. Mas aqui ele está falando, tipo, não só isso, mas é da interpretação sobre o si mesmo também, né? Porque o princípio o objeto pode, em princípio, ser apreendido numa descrição explícita. Não dá para ser explícito porque a linguagem não é explícita e ela não é plena, né? Então, mesmo para objetos materiais, objetivos, já é difícil. Vai, continua aí. Mas não podemos ter articulado completamente o que estamos tomando como dado, o que estamos simplesmente contando ao usar essa linguagem. Podemos, é claro, tentar aumentar nossa compreensão do que está implícito em nossas linguagens morais e avaliativas. Este pode ser um ideal, aquele que, por exemplo, Sócrates impôs aos seus relutantes e frustrados interlocutores em Atenas, até que o calaram de vez. Mas a articulação pode, por sua própria natureza, nunca ser completada. Esclarecemos uma linguagem com outra, que por sua vez pode ser mais descompactada e assim por diante. Wittgenstein tornou esse ponto familiar. Tá. Vocês conseguem entender aí o rolê? Acho que sim. O que ele tá falando é que o self nunca vai poder ser objeto de estudo científico, como a gente compreende ciência. E as avaliações objetivas naturalistas, porque existem vários obstáculos conceituais. Um é que a gente não consegue olhar o self de forma absoluta, como a gente tem dificuldade de olhar outras coisas também, ou objetiva. As linguagens também têm limitações, né, para conceituar. E a descrição explícita impossibilita isso. Agora só falta a gente entender por que o objeto pode, em princípio, ser descrito sem referência ao ambiente que o cerca, que também não tem como, né, falar do self assim. Mas esse não era um dos obstáculos que ele estava nomeando, né? É isso que eu tô dizendo, ele já passou 3 obstáculos, ele meio que explicou. Tá. Obstáculos. O que faltaria para nosso próximo encontro será. Mas isso aqui ele falou antes de existir teoria das molduras relacionais, por isso que ele claro. Que é nada mais do que uma repaginação de coisas freudianas. O evangelista se deram conta que não dava mais para jogar com a barriga a linguagem. A gente ia ter que estudar para isso. E daí for estudar isso. Na minha opinião, foi muito bem feito. Então, framing, né? Você tá falando? Framing? Moldura? Uhum. RFT, né? Que... Sei lá, assim, acho que o Wittgenstein ele acaba com quase todas essas coisas, assim.
Eu acho que deixa a gente aí meio tendo que aceitar certas coisas que a gente não quer aceitar. Mas, ok, é outra discussão. Para o seu grupo de estudos. Então é isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui. O nosso programa hoje contou com uma convidada extra. Agradeço pela sua presença. Peraí que eu vou parar de gravar, mas a gente vai continuar conversando aqui. Só as pessoas que não vão saber. Se você quer saber o que a gente conversa depois, tem que vir num grupo.